Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Começamos o nosso programa Em Pauta e hoje vamos conversar sobre um tema realmente espinhoso, porque ano após ano o Brasil passa por essa triste situação. Nós estamos falando exatamente das tragédias climáticas. Afinal das contas, fatalidade ou negligência humana? Isso é o que vamos conversar nessa noite e a sua atenção, claro, será muito importante para a gente, porque queremos entender como se dão esses processos todos, essas tragédias, enfim, essa situação que ano após ano nós experimentamos, mas tem solução? É o que nós vamos conversar nessa noite. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz e também doutor em teologia, além de ser um especialista em muitas áreas e também olha com atenção essa situação, porque mora numa região delicada. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite. Curiosamente, Padre Hamilton, um dos meus primeiros livros foi sobre ecologia. Muito interessante, né? Aos telespectadores, uma boa noite. Vamos ver, com enriquecimento sempre de alguém que nos dá o suporte científico, que a gente possa realmente abordar tranquilamente esse tema que se repete a cada ano e se repete em todas as regiões do Brasil e do mundo. Exatamente, porque você que está nos acompanhando, você repara que no Brasil nós temos aí praticamente dois fenômenos. Ou sofremos com as águas, ou sofremos com a seca, não é? A seca que assola especialmente o Nordeste do nosso Brasil e as águas que acabam invadindo aí toda a região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, enfim, a gente sempre tem alguma situação delicada. Para isso, hoje nós convidamos o Tiago Igor. Ele é biólogo, mestre e doutor em ecologia e conservação e manejo silvestre. Ele, especialmente aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. Tiago, boa noite, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, Padre Hamilton, obrigado pelo convite. Boa noite, Frei Moser. E espero poder contribuir na discussão. É uma questão realmente que envolve vários fatores, várias equações das tragédias. A tragédia nunca ela é precedida de somente um fato, e sim um conjunto de fatores. E poder contribuir com essa discussão é muito válido. Tá certo. Olha, para o nosso pontapé inicial, então vamos aqui à nossa matéria inicial, para você de casa, né, ter uma rápida noção do tema dessa noite e assim começarmos a nossa conversa. Acompanhe, por favor. Estamos no período da transição verão-inverno. As mudanças são rápidas nas condições de tempo. Várias regiões pelo país sofrem com as enxurradas, casas são levadas, famílias inteiras sem lugar para onde ir, pessoas perdendo entes queridos, prejuízos incalculáveis. E as autoridades? O que estão fazendo para amenizar esse drama que se repete a cada ano? O que se vê atualmente, infelizmente, são visitas aos locais afetados, promessas e quase nada em termos concretos e duradouros. Chuvas, cuidado preventivo ou descaso das autoridades? No Em Pauta desta noite. Ok, e aqui o Frei Antônio Moser, uma questão interessante, Frei, porque o senhor mora, como eu dizia no começo, numa região que ano após ano, como já estamos falando, sofre com essas tragédias. E claro, daqui a pouquinho nós vamos verificar, e você também de casa, esteja muito atento, por favor, porque também tem uma parcela de contribuição, de colaboração aí também das pessoas, ou seja, da própria população que mora em áreas de risco. Aí temos um problema de planejamento urbano e assim por diante. Pouco a pouco a gente chega lá, então fique atento. Mas, ô Frei Antônio Moser, afinal das contas, essas tragédias, elas nos fazem já de imediato perguntar, afinal das contas, se é um pouco vontade de Deus ou, na verdade, o que a gente tem acompanhado é muito mais negligência humana? O que o senhor diz inicialmente? Bom, o ponto de partida, e se tratando da região serrana, não só de Petrópolis, mas Teresópolis, Nova Friburgo, que há 2 anos atrás realmente causou uma comoção do Brasil, eu diria o seguinte: efetivamente houve um excesso de chuva num curto espaço de tempo. Mas quando a gente olha melhor, uma semana ou 2 antes,
eu estava passando exatamente pela serra lá em Teresópolis e eu olhava para aquelas montanhas. Nenhuma prevenção, nenhuma captação das águas. Em outras palavras, estava tudo preparado para que se chovesse um pouco mais, iria acontecer o que aconteceu. Agora, evidentemente que a vontade de Deus não é que o ser humano seja dominado pelas forças da natureza, mas o ser humano saiba enfrentar essas forças. A natureza, de alguma forma, é selvagem, não há dúvida nenhuma. Você pensando em maremotos, terremotos, não vamos dizer que o ser humano é culpado, né? Aqui também, de alguma forma, você tem uma configuração geográfica. Agora, evidentemente, aí começa, né? Por que se escolhe certos locais para construir a moradia? Por que permitir que as pessoas se instalem em qualquer canto? E, inclusive, houve nessa região uma verdadeira política, não é, de colocar as pessoas assim à vontade em regiões que não deveriam ser habitadas. E no caso de Petrópolis, por exemplo, já está tudo mapeado. Não estou falando desse governo atual, não. Eu estou dizendo, ao longo dos tempos, está tudo mapeado, todo mundo sabe onde vai ser a próxima tragédia. E, no entanto, não se faz nada. Então, Tiago, a pergunta, a questão continua, não é? Afinal das contas, a gente estamos lidando aí com uma fatalidade, uma coisa de fato previsível, mas que não se dá para evitar, ou nós estamos falando, né, dessas situações em termos de Brasil aí, de realmente irresponsabilidade, quer seja da população por um lado, quer seja da parte governamental por outro, porque realmente, não é, os anos passam, os problemas sucedem e soluções são poucas vezes nós vemos algumas soluções para esse tipo de coisa, mais às vezes paliativa do que nessa linha da prevenção. Como eu comecei colocando, Padre Hamilton, no meu entendimento, as tragédias elas são uma soma de fatores, né? Elas acontecem devido à soma de várias variáveis que terminam e acabam culminando numa tragédia. No exemplo de Petrópolis, como o Frei colocou, nós temos a questão das áreas de risco, né? As pessoas não deveriam estar ali. As pessoas não deveriam ocupar a meia encosta, né? A meia encosta, ela devia ser uma área protegida, porque a lei hoje, federal, ela não permite você ocupar o fundo do vale, que são as consideradas APPs, as áreas de preservação permanente, nem os topos dos morros. Então, acaba sobrando para a população se ocupar nessa meia encosta. Quando você junta essa ocupação desordenada com a falta de planejamento urbano, onde os agentes públicos deveriam aí estar já após esse mapeamento de áreas de risco, colocar um plano diretor de uso do solo, aonde as pessoas deveriam estar, você acaba culminando nesse tipo de tragédia. Um outro ponto são as chuvas, né? Quando a gente pensa em mudanças climáticas, aqui eu vou colocar muito do que os relatórios internacionais falam hoje, que é do IPCC, né? Sim. O painel intergovernamental do clima. O IPCC hoje, ele coloca que com 90% de acerto, aí vocês me desculpem a categorização, mas é o lado científico, ele afirma que as mudanças que vêm ocorrendo no clima da Terra são de responsabilidade antrópicas, são de responsabilidade dos homens, devido ao aumento de gases de efeito estufa, devido a um aumento da energia que se mantém no planeta. E com isso é previsível esse aumento de eventos climáticos extremos, como chuvas não esperadas, como secas prolongadas. Então, só agora nós falamos de 3 variáveis. Nós temos as chuvas em excesso, em descontrole no momento, a falta de planejamento urbano e a ocupação desordenada. Então, quando nós juntamos essas variáveis, a gente acaba realmente culminando numa tragédia quase que anunciada, né? Mas outros elementos também se acrescentam a isso, por exemplo, você falou da urbanização descontrolada, por exemplo, excesso de lixo, rios, encostas, as próprias encostas, não é, estabelecer-se nelas, desmatamento, questão do desmatamento, poluição veicular, não é? Porque estamos vivendo, se pega uma cidade de São Paulo, por exemplo, uma barbaridade, mesmo Belo Horizonte, esses outros elementos também
colaboram para que esse tipo de coisa aconteça. Exatamente, é uma soma de fatores. O senhor colocou aí muito bem a questão do resíduo, do lixo, que hoje nós faltamos com a gestão pública do resíduo sólido, né? Outra questão é a impermeabilização, né? É difícil você ter hoje projetos que prevejam uma ocupação ordenada no sentido de deixar áreas permeáveis, de deixar áreas verdes, de deixar áreas para a água passar. Porque hoje não adianta você querer barrar a água ela vai achar o seu caminho. Então nós temos que aprender, principalmente com países aí, como vocês citaram no início, a Holanda, tem países, os próprios pioneiros em Machu Picchu que sabiam gerir a água muito bem, sabiam lidar com a água. Nós temos que aprender a lidar com a água e não querer isolá-la. Nós temos que jogá-la no nosso cotidiano e aprender a manejar os recursos hídricos. Esse é um ponto-chave do planejamento urbano. Ô, Frei Moza, ainda... Sim, pois não. Apenas completando essa exposição inicial que já nos faz ver que é um problema complexo, como todo problema é complexo. Mas há também estudos que nos dizem que há fenômenos cíclicos. Por exemplo, em torno do século XII, XIII, houve assim um calor terrível. Então também todo tipo de doenças, pestes, que eliminavam milhares de pessoas. E da mesma forma, hoje nós falamos tanto assim das estações, o exagero do calor. Na realidade, quando eu era criancinha, não tinha poluição. Ai, mas que calor em Blumenau, era de morrer, sabe? E continua sendo, evidentemente. Em outras palavras, há também algo de cíclico, períodos de mais probabilidade, não é, de excesso de chuvas ou de excesso, então, de seca. Não é que a gente queira tirar fora a responsabilidade humana, não. Apenas devemos também ler dentro de um contexto maior. Então, os múltiplos fatores vão nos levar a dizer, muito bem, você sabe que agora nós estamos indo para um ciclo de frio, sabia? Estamos indo, não porque vem o inverno, mas a longo prazo. Enfim, a gente tem que levar em conta essa complexidade toda. Mas, por outro lado, Frei Moza, a questão mais imediata, por exemplo, obviamente salvaguardando isso aí tudo, mas a questão mais imediata, porque todos os anos a gente faz essa experiência. Sim, e as questões mais imediatas, então, seja região serrana do Rio de Janeiro, ou sul fluminense, como Angra dos Reis, Niterói, a região sul do Brasil, a catástrofe lá de Santa Catarina e assim por diante. De qual delas você está falando? São tantas. Pois é, quer dizer, a cada tempo surge uma nova, né? E até de forma aparentemente inesperada mesmo. De vez em quando Minas está debaixo d'água. Pois né? Então a questão que se faz é o seguinte, Frei, frente a essas experiências mais imediatas, imediatamente vêm os governantes, quer seja parte do governo federal, estadual ou mesmo municipal, com as devidas promessas, e aí o que a gente percebe é que tempo depois, pouco tempo depois, isso cai no esquecimento. Então a gente já fica logo se perguntando, isso é o quê? A gente precisa entender isso aí, o telespectador com certeza refletir conosco. Isso é o quê? Isso é omissão devido à falta de quê? De compromisso ou de recursos mesmo? Parece que recursos não seja problema, nós estamos bem economicamente. Não, exato, se decanta pelo mundo afora, que o Brasil hoje não é mais o Brasil. Falta vontade, então, política? Eu diria o seguinte, de novo, vários fatores. Em primeiro lugar, evidentemente, dinheiro não falta. Agora, o que falta é, passada a primeira comoção, há uma desmobilização da população. A população deveria exigir. Afinal de contas, nós somos vítimas de uma tragédia. E você não vê, ontem ainda, um outro dia, assim, eu falava com alguém, dizia, pois é, todo mundo aceita passivamente. Depois, falta planejamento. Nesse particular, vamos ser justos. O governo federal não é que ele não tenha recursos ou disponibilize, mas evidentemente que exige um planejamento. Olha, vamos fazer isso, isso, isso e depois a prestação de contas. Por exemplo, na região serrana, não foi o caso de Petrópolis, mas Teresópolis e Nova Friburgo, foram cassados 2 prefeitos, porque o dinheiro desapareceu. Agora, em Petrópolis faltou o projeto, não é? Em tempo hábil. E, por outro lado, também a mobilização popular até certo ponto aconteceu,
mas não com a intensidade que poderia ter acontecido. Em outras palavras, você tem de novo uma soma de fatores, mas sobretudo, não é, eu diria assim, uma falta de memória, não é, histórica. Nós temos que continuamente estar prevenindo e não apenas reparando. Prever, prevenir, reparar. Seriam os 3 passos sucessivos e não simplesmente esperar a tragédia para depois, eventualmente, fazer algum remendo. Tá certo. Isso está dentro do contexto do que se chama um plano de ação organizado, não é? Para essas políticas ambientais que precisam ser implementadas. E sobre elas nós vamos conversar no nosso segundo bloco. Você não saia daí não, vamos dar a nossa primeira paradinha, mas daqui a pouquinho nós continuaremos com o programa em pauta. Voltamos já.